E aí, vamos a mais um relato aqui no Mundo de Paulinha. Dessa vez é uma história que muitos de vocês também podem se identificar. Mas eu peço, antes de qualquer coisa, que a gente acolha essa cuidadora. Que qualquer comentário que vocês fizerem sejam comentários para tentar ajudá-la. Sem julgamentos, a gente não está no lugar dela, a gente não sabe o que, que ela está vivendo, o que, que ela está passando. Então, esse lugar aqui é um lugar para que as pessoas possam falar, para que as pessoas possam compartilhar as suas dores, as suas vivências, suas experiências. E o nosso papel, enquanto cuidadores também, é ter empatia, compreensão e tentar de alguma forma acolher a dor dessa seguidora, tá bom? Eu conto com vocês. Vamos lá. A minha mãe sempre foi uma completa narcisista. Só pensava nela mesma e deixou muitas marcas físicas e psicológicas em mim e nos meus irmãos, que não querem nem saber que ela existe, de tão boa que ela foi. E por ser a mais nova e solteira, acabou sobrando para mim o dever de cuidar dela na velhice. Acontece, Rebeca, que eu não consigo esquecer tudo que ela fez comigo e com os meus irmãos. Não dá, entende? Já tive vontade de largar ela no asilo, ou coisa bem pior. Tenho até vergonha de falar tudo que já passou pela minha cabeça. O que eu faço? Eu postei isso lá no Instagram e acho muito salutar quando as pessoas compartilham as suas próprias histórias, as suas próprias experiências e como elas fizeram para lidar com isso. O meu papel aqui não é de dizer o que ela deve ou não fazer, até porque quem sou eu para dizer o que ela deve ou não fazer. Mas acho que um aconselhamento, o que é muito difícil porque eu não estou no lugar dela, o que dizer para alguém que está vivendo uma situação como essa, quando eu nunca vivi isso? É complicado. Mas vamos lá. O primeiro ponto aqui ela precisa de ajuda. Isso aí é fato e assim foi unânime entre todos os seguidores que compartilharam lá suas opiniões. Ela precisa de uma ajuda. Se não uma rede de apoio familiar, que ela parece não contar, porque ela disse que os irmãos não querem saber da mãe. Então, provavelmente, ela tem que lidar sozinha com isso. Mas de um profissional que possa dar o suporte que ela necessita, até mesmo para reprocessar tudo que ela viveu lá atrás com essa mãe. Porque ela disse que a mãe é uma narcisista. Eu não sei se ela tem um diagnóstico, até coloquei lá na legenda do post. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pesquisa na internet. Porque ela tem um diagnóstico fechado, ela acha que a mãe é uma narcisista por tudo que ela já viu e ouviu e leu a respeito. Porque nós não temos essa capacidade de dar diagnóstico a ninguém. E hoje, com as redes sociais, é o que mais acontece, né? A informação é tão fluida, chega tão rápido para a gente, e muitas vezes sem uma fonte segura, e muitas vezes a forma como a gente lê, como a gente processa essa informação também pode ser equivocada, e a gente acaba fechando diagnósticos de familiares, de nós mesmos, de pessoas públicas que a gente olha e diz, eu acho que essa pessoa é uma completa narcisista, ou eu acho que essa pessoa é uma psicopata. Então, o primeiro ponto aqui é ela buscar ajuda, independentemente dessa mãe ser narcisista ou não, porque na realidade não importa se essa mãe é narcisista agora. Ela precisa estar bem para a decisão que ela vai ter que tomar, seja de assumir esse papel de cuidadora, com tudo que ela traz na bagagem, com todas as dores e com todas as mágoas que ela tem dessa mãe, seja para tomar a decisão de colocar a mãe, como ela disse aqui, que a vontade é de largar ela num asilo ou coisa bem pior. E aí a gente chega num ponto que é crucial aqui. Ela disse que tem até vergonha de falar tudo que já pensou, tudo que já passou pela cabeça dela. Então você imagine o nível de adoecimento dessa cuidadora. Ela não tem condições de cuidar dessa mãe, não nesse momento. Agora, se ela quer fazer isso, não pela mãe, porque pelo que ela relatou, acha que a mãe não merece, mas por ela, pelo dever moral, seja lá o que for que ela acha que tem em relação a essa mãe, que ela o faça,
mas muito consciente de que ela não vai conseguir mudar o que aconteceu. Ela pode conseguir fazer uma leitura diferente de tudo que aconteceu na vida delas. Porque, independentemente dessa mãe ser narcisista ou não, né, eu insisto em dizer, a gente não está aqui para fechar diagnóstico de ninguém. O que a gente tem aí é uma relação que foi muito tóxica ao longo da vida e da qual ela nutre ainda muitas mágoas. Então, o que ela pode fazer hoje com isso? Ou ela trabalha isso em terapia, internaliza que essa mãe também carrega a própria bagagem e essa mãe não teve capacidade de dar para ela aquilo que ela não teve também. Porque se essa mãe não teve afeto, como é que ela poderia ter sido uma mãe afetuosa? Acontece, mas não é uma regra, é uma exceção. Se ela conseguir ver essa mãe como uma mãe que não é perfeita, que não tinha como ser perfeita, porque ela também traz a sua própria história, e dizer assim, ela deu o que ela tinha para dar, ela fez o que ela podia ter feito, ou ela não fez, mas eu preciso estar bem, eu preciso viver e eu preciso me desvencilhar de tudo que me adoeceu também, porque o que ela nutre pela mãe também pode desencadear uma série de doenças nela. Então, quando a gente libera o perdão, seja para quem for, independentemente do que essa pessoa fez com a gente, que aí para quem lida com constelação familiar, sabe que não tem isso de a gente perdoar pai e mãe, né? Perdoar quem está numa linha ascendente em relação a nós. Mas aí ela precisa perdoar as pessoas. Não é fácil, é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias e olhar para essas pessoas como pessoas que, assim como nós, não são perfeitas, nem nunca vão ser. A gente não sabe se a gente tivesse no lugar daquela pessoa e tivesse vivido tudo que ela viveu, se a gente ia ter condições hoje de lidar com o outro, de lidar com os filhos, de lidar com o marido, nas relações de trabalho, enfim, de uma forma diferente. Tem um ditado que diz, não fale do meu caminho, você não usou os meus sapatos, você não tem os meus calos. Então, o que a gente pode trazer aqui para essa seguidora é, primeiro, acolhimento. Não é fácil cuidar de um idoso com um quadro demencial. Quando essa pessoa foi muito boa, quando essa pessoa nos deu, como a minha mãe, que ela deu tudo que ela podia ter dado. Ela fez tudo que ela podia ter feito com o que ela tinha. E não é fácil cuidar. Eu fico imaginando como deve ser difícil cuidar de alguém por quem você nutre as mágoas e as marcas que essa seguidora traz. O processo terapêutico iria ajudá-la a compreender o que ela sente e de repente aí ressignificar, né, que é uma palavra muito usada hoje, mas como também tomar uma decisão, mas tomar uma decisão consciente, porque se ela decide ficar com essa mãe, mas vai ali tentar de alguma forma se vingar de tudo que essa mãe fez com ela vai se encher de culpa, ela vai se encher de remorso. E isso vai causar adoecimento. E isso pode no futuro trazer sérios problemas para ela. Tem um vídeo aqui no perfil em que eu falo sobre essa questão do abandono, né? Sobre essa culpa que as pessoas carregam na hora que precisam decidir institucionalizar um idoso. Cada um sabe quando precisa tomar essa decisão e por quê. Se ela precisar tomar essa decisão para o bem dela e para o bem-estar dessa mãe também, porque não vai ser fácil para a mãe, mesmo que ela ainda esteja num nível de consciência satisfatório, olhar para essa situação toda e lidar com isso, e independentemente dela ser uma pessoa narcisista ou não, porque dizem que os narcisistas não sofrem, mas a gente precisa buscar o que vai nos dar qualidade para a nossa vida, qualidade para a vida do outro. Se ela decidir colocar essa mãe, né, num lar de idosos, que ela busque o melhor lugar. Se essa mãe tem uma condição financeira que comporta
uma decisão de um lugar com uma estrutura bacana, que seja esse lugar, que tenha acompanhamento com nutricionista, fisioterapeuta, atividades lúdicas, e ela vai visitar eventualmente. Abandonar não tem a ver com o lugar onde eles estão, eu já falei isso aqui muitas vezes, mas com a forma como a gente lida. E ela pode já ter abandonado essa mãe há muito tempo. Viver com culpa e remorso, né, por tudo que fez excessivamente e que foi ruim, ou por tudo que deixou de fazer e que também causa muita dor, muita cobrança, que ela possa tomar a melhor decisão, e a gente fica na torcida para isso, para que ela possa construir uma nova história. Se não em relação a essa mãe, se ela achar que não é possível, mas pelo menos em relação aí aos filhos dela, ela não falou se tem filhos, não, ela disse que é solteira. Que ela possa construir uma nova história. A gente não precisa repetir os padrões dos nossos pais. A gente não precisa justificar que o que a gente faz é decorrência daquilo que eles fizeram com a gente. A gente pode fazer diferente, a gente precisa fazer diferente. Então eu espero que ela encontre esse equilíbrio para tomar uma decisão assertiva e viver melhor, sem culpa, sem remorso, e para que ela possa destravar a vida dela também e ser feliz, que a gente está aqui, eu acho que em busca disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e deixem um comentário, um conselho, uma palavra que possa eventualmente ajudar outras pessoas, porque eu acho que isso traz propósito para o que a gente faz aqui, tá bom?